Tell me about. Teorias da conspiração. Bem-vindos a mais um episódio, malta. Mais um episódio desta minissérie que são as teorias da conspiração. Que nós tanto gostamos. Já trouxemos a viagem à Lua e hoje trazemos sobre o Titanic. Afundou? Não afundou? Será que era um iceberg ou não? O que é que realmente aconteceu com o Titanic? Basicamente é esse o nome do vídeo. Portanto, pronto, acho que toda a gente sabe o que era o Titanic, mas pronto. Titanic era conhecido como um navio que nunca afunda, transportava 2.200 pessoas, mas após 4 dias de viagem, após bater contra o iceberg, supostamente, afundou em menos de 3 horas, matando mais de 1.500 pessoas. É muita gente. Muita gente mesmo. Pronto, isto, eu acho que tudo o que é assim grandes coisas mundiais, há sempre teorias. Sim, à tudo que é volta. notícia de outro tipo avanço tecnológico ou assim. Exato, tudo o que é será muito que é mesmo grande, assim? as pessoas deixa-me confirmar, não estou believing it. Portanto, surgiram várias teorias e nós as vamos explicar, se calhar dizer também qual é que nós acreditamos mais. Sim. E depois digam nos comentários também qual das teorias é que vocês acreditam mais, porque honestamente, a meu ver, há umas que até fazem sentido e outras estão tipo. Estás um bocado far away da realidade. Não mesmo. Pronto, a primeira teoria é a mais básica de todas. Isso não foi um iceberg. O que é que terá sido, né? Pode não ter sido um iceberg. Pronto. Supostamente diziam que podia ter sido uma explosão no bunker de carvão do navio, ou seja, onde o carvão do navio estava acumulado. E isto porque foram encontradas marcas pretas 9 metros atrás do sítio onde o iceberg bateu. Portanto, o iceberg teria batido aqui. 9 metros antes estava uma mancha de carvão preta. Uma mancha de carvão. Supostamente de carvão, pronto. E o que supostamente causou esta mancha não foi só a explosão de carvão, é que esta explosão foi causada por um fogo que tinha iniciado, ouçam bem, 3 semanas antes do navio partir. 3 semanas antes. Isto é mesmo assustador. Como é que Exato. ninguém reparou nisso? É muito tempo para um fogo estar a decorrer e ninguém reparar. A mim deixa-me tipo. É um grande navio, como é que tu não vais verificar? Exato. Se está tudo bem. É um avanço tão grande supostamente na tecnologia e é uma inauguração, não é? Como é que eles tipo um dia antes não vão ver se tudo está bem a 100%? Exato. Pá, enfim. Pronto, e este fogo supostamente enfraqueceu o metal daquela zona toda e o iceberg bateu nessa parte do metal que já estava mais fraca. E segundo especialistas da metalurgia, portanto, de metais, dizem que aquele nível de temperatura que estava, portanto, nível de temperatura de um fogo, contra o aço, que era o metal que aquela parte do Titanic era feita, enfraquece o metal até 75%. Portanto, o metal que estava lá estava a proteger 25%. O que Não é não é nada. nada. Comparado ao que devia proteger, não é nada. Porque se formos a pensar aço e um pedaço de gelo, o aço ganha. Exato. Agora, se esse aço tiver enfraquecido 75%, então aí o gelo tem outra força, não é? Exato. Aí sim pode ser. Não foi. Lá está, nesta teoria, não foi o iceberg que fez com que tipo, o Titanic se afundasse, mas que contribuiu para Exato, porque se não tivesse havido aquela explosão, o Titanic não teria afundado só com um iceberg. Exato. Agora, aquela explosão que houve, aquele enfraquecimento de metal, isso sim causou com que o embate contra o iceberg tenha feito o Titanic afundar. Senão o iceberg, eu acredito pelo menos que não teria feito um dano tão grande por bater. Como é que aço vai tipo contra um iceberg e tipo, olha, pronto. perdeste. Não faz sentido. Só mesmo estando enfraquecido 75%. É muito. Outra das teorias é que isto não passou de um ataque alemão. Então, basicamente, apoiantes dizem que um U-boat, que é um submarino alemão, é que na verdade atacou o Titanic. E muitos sobreviventes dizem que não sentiram o impacto e ouviram explosões depois do barco já estar a afundar. Alguns também viram luz ao fundo, ou seja, antes dos barcos de resgate chegarem, ou seja, podia ser, lá está o submarino, podiam estar a ver as luzes, não sei. E pronto. E outra
outra coisa que reforça um bocadinho esta teoria é que 3 anos depois do Titanic ser afundado, o U-Boat também afundou outro navio chamado Lusitânia. Então muitos pensaram, ok, se isto pode afundar um navio, porque é que há 3 anos atrás não pode também ter afundado o Titanic? Porque nessa altura que o Titanic já estava no mar Atlântico. Então, aí também haviam alemães, então, pronto. Podem ter sido do género, ok, está um barco a navegar nos nossos mares e eles podem ter pensado, ok, é um inimigo e pum, vamos atacar. Exato. Basicamente pode ter nós sido estamos isso. no Atlântico, eles estão no Atlântico, não queremos, não gostamos disto, inimigo, Yeah. pumba. Se quer assim, também acho eu que, ok, eles estão no mar há muito tempo, possivelmente, né, antigamente, ficavam meses no mar e podem não saber, mas o Titanic não era conhecido ao ponto de toda a gente saber Exato. o dia que ele ia partir. Era uma inauguração tipo gigante e era era uma notícia nova, né? Era uma cena nova e era um grande avanço tecnológico. Eu acho que toda a gente no mundo sabia que o Titanic ia partir naquele dia. Exato. E de certeza que a rota já era conhecida, possivelmente. Pois, imagina, só mesmo se a rota não for conhecida é que eles podem ter visto e tipo, sei lá se isto é o Titanic ou não, vou só atacar. Vou atacar a inimigo antes que me ataquem a mim. Claro que pode ter sido nisso e acredito que se o fizeram não sabiam que era o Titanic, porque acho que não era de interesse deles destruir o Titanic, acho que não ganhavam nada com isso, só mesmo causar morte de milhares de pessoas desnecessariamente. Portanto, acho que se eles soubessem que era o Titanic, eles realmente não teriam feito nada. Portanto, se realmente esta teoria for verdade, não acredito que tenha sido propositado para o Titanic, mas sim porque simplesmente... Sim, lá está. Se o Titanic era um barco tão famoso na altura, porque era, lá está, um grande avanço, então por que razão é que eles haveriam de fazer isso? Exato. Eu acho que só os ia prejudicar. Mas pronto. Pronto, a próxima não é bem uma teoria, mas sim uma história real que acaba por trazer aqui um bocado de teoria. Porque em 1886 um escritor chamado William T. Stead publicou uma pequena história onde o título traduzido é Como um navio correio a vapor se foi no meio do Atlântico. Quem é que estava a navegar no Atlântico? O Titanic. E esta história tem muitas coisas parecidas ao Titanic, incluindo o facto de ser um navio correio, porque o Titanic também era um navio correio entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E o autor pôs uma nota no livro que dizia exatamente isto. Isto é exatamente o que pode acontecer e vai acontecer se o barco for para o mar com poucos barcos de resgate. Uma década depois, Titanic afundou e o escritor que estava a bordo, adivinhem, estava lá dentro. Portanto, ele praticamente previu a própria morte. Isso é muito assustador. Tipo, como é que tu pensas numa cena tipo, isto realmente é bué perigoso? Vês que isso está a acontecer e não, eu vou. Eu acredito que a mim não vai acontecer nada. Assim, eu quero testar a minha teoria, por isso eu vou estar lá dentro que é para ver se isto vai acontecer mesmo ou não. Imagina, eu acredito que a maioria das pessoas não tenha ido verificar antes de entrar se havia muitos barcos de resgate ou não. Agora, uma pessoa que escreve sobre isso, que põe isso como um problema e diz que isso vai acontecer, eu diria que se eu escrevesse isso antes de entrar no barco eu ia sempre ver se havia barcos de resgate. Quer dizer, também acho que não é qualquer pessoa que pode chegar lá. Olha, eu quero ver quantos barcos de resgate é que há. Mas isso dá para ver, isso está à vista. Tipo, não sei. Olha, não se lembrou, estava demasiado entusiasmado. Ele assim, uhul! Então eu uma década. Isto foi só uma década atrás, tipo, eu já nem acredito nisso. Não aconteceu, é porque agora também não vai acontecer. Mas pronto, isto não é uma história, só uma teoria, é real, aconteceu mesmo. É assustador. E é assustador, como é que ele previu praticamente a própria morte. Eu acho que foi isso, ele previu a morte dele ao dizer isto é exatamente o que vai acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Mesmo que lá está, eu não tenha estado presente no Titanic ou tudo mais, ele previu que isso ia acontecer no Titanic. Sim, mesmo também. que ele não estivesse lá, não é? Ele estava, por acaso estava. Mas mesmo não tivesse, previu isso. Portanto, isso só por si já é assustador. Digo eu. Então, a próxima teoria é assim um bocado mais espiritual. Sim, é assim, se vocês acreditarem nessas coisas, ok? Portanto, vamos lá. Então, basicamente a próxima teoria era que o Titanic estava amaldiçoado. Claro que estava. Então, diziam que o Titanic levava uma múmia sacerdista, que era Amun-Ra, eu acho que é assim que se diz, também conhecida como... pedimos desculpa. É mais fácil assim. Conhecida também como Unlucky Mummy, ou então a múmia azarenta. Pronto, assim sabem quem. Pronto, assim já estamos a falar de azar, como vocês estão a perceber. Esta múmia
teve assim várias testemunhas que presenciaram azar. Uma delas foi um homem que comprou o caixão e depois a sua casa ardeu e a sua família sofreu grandes acidentes. Então ele assim, não, isto está-me a dar demasiados problemas, não, eu vou doar, eu já não quero isto. Ele não vendeu, ele doou, ele tipo, leva de graça. Ele tipo, não, eu não quero dinheiro, senão ainda pode trazer mais problemas. Então ele doou basicamente a múmia ao Museu Britânico e enquanto ela estava a ser descarregada, o caminhão que carregava a múmia, ele começou a andar para trás do nada. Tipo, assim do nada, sozinho. E ao andar para trás, ele prendeu um peão entre uma parede e o caminhão. Tipo, uma pessoa ficou ali no meio. Tipo, como assim? Que isto começou a andar para trás sozinho. Não sabemos se morreu ou não, mas prendeu um peão, prendeu. Ficou ali uma pessoa presa. E já depois de eles pensaram, não, ok, vamos continuar a levar a múmia para o museu, porque não, não é? Isto não teve nada a ver, foi só o caminhão que teve uma falha. São não coisas tem nada que a ver acontecem. A múmia não tem nada a ver. Então eles decidiram, ok, vamos levar isto para o museu. E já quando a múmia estava instalada na sala egípcia do museu, muitos trabalhadores relataram que à noite ouviam sons e berros vindos do caixão. E houve mortes e acidentes. Cena. Berros é outra. É muito estranho. Berros é tipo, é ainda mais assustador. É mesmo. O som já é mau. Imaginem vocês estarem à noite num museu, às escuras. É. E vocês estarem a ver, tipo, imaginem, sabem aquele filme da noite no museu? Mas uma versão tipo disso de terror. Vai ser horrível. Péssimo. Porque, tipo, eu despedia-me automaticamente. Tipo, não me pagam o suficiente para estar aqui. Não me pagam o suficiente para eu possivelmente ser assim possuída, assombrada, mas era assim, tipo, tchau. Então o que é que o museu finalmente decidiu? Bem, vamos manter a vender esta múmia porque isto está-nos aqui com barulhos estranhos e nós não queremos isto. E então estava a dar má fama também ao museu devido aos acidentes e tudo mais. Eles também começaram a ficar com uma reputação tipo, bem, se eu for lá ainda me pode acontecer alguma coisa. Sim, também não foi muito bom para eles. Então eles decidiram basicamente vender o caixão a um colecionador privado que, devido à má energia, foi aconselhado a livrar-se dele. Mas dada a reputação do caixão, então era mais difícil que alguém o queria comprar, obviamente. Quer comprar uma múmia que já incendiou uma casa, que relataram berros vindos dela, causou acidentes, prendeu um peão. Quem quer ir? Epá, eu não quero. Portanto, quem quer comprar? Mas calma, havia alguém que queria comprar isto. Até que um americano, só podia ser, lembrou-se assim, não, isto não tem nada a ver, isto são só coincidências, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu gosto bastante desta múmia, eu acho super interessante. Lá está, os colecionadores, cada um sabe de si. E então ele mandou enviar a múmia através, mais nada menos do que do Titanic. Confia, é coincidência. Então por isso é que basicamente diziam que o Titanic estava amaldiçoado, porque essa múmia que trazia muitas ares estava dentro do Titanic. E então foi ela que causou aquilo. Exato. E dizem que, a gente não sabe se é verdade ou não, mas dizem que depois do Titanic ser afundado, eles lembraram-se, vamos resgatar esta múmia. Já não deu problemas que chegue, então vamos resgatá-la. Tipo, quem é que teve essa ideia? Quem pensou, vamos resgatar? Tipo, deixa lá no fundo do mar, deixa. Ao fundo do mar não vai amaldiçoar ninguém, não vai causar acidentes. O mar é tão grande. Deixa no fundo do mar, porquê que tu trouxeste de volta para nós? Tipo, deixa lá. Alguém do Museu Britânico disse, não. Temos de recuperar. Nós quisemos livrar, mas agora vamos voltar a ter. Isto agora foi lavada, tomou bem, está ótima. Isto já lavou as más energias todas. Não. Tipo, para mim era deixá-la ficar no fundo do mar. Pois, eu não sei porque é que ela sequer voltou para o museu. Se eles queriam livrar dela, porque é que eles a quiseram novamente? Exato. Aí eu não sei. Se calhar foi um americano. Eu acho que foi um americano que ficou assustado assim, já não quero isto. Se calhar ele tipo, eu queria devolver. Se calhar era isso. Yeah. Mas o mais estranho é que não há registro absolutamente nenhum da múmia alguma vez ter sido transportada pelo Titanic. Ok que os papéis podem ter sido perdidos no meio do mar, tudo mais, ok, a gente percebe, mas há registros de outros passageiros. E porquê que não há registro da múmia ser transportada a bordo do Titanic? Tudo que entrava no barco tinha de ter um registro, tinha que ser registado que estava a ser transportado. Ou seja, se salvaram registros de passageiros, provavelmente registros de tripulantes, salvaram tanta coisa, porque que os papéis especificamente da múmia não salvaram. E nós até achamos estranho, como isto tem tudo a ver um bocado com a espiritualidade, com o azar e tudo mais, nós pensamos assim, isto é estranho. Será que foi a múmia? Ela tipo, ninguém pode saber que eu lá tive, senão vão-me culpar do eu sei lá, eu já não sei nada, isto com a espiritualidade não se brinca. Mas também há a possibilidade de não ter existido nunca registros, porque vai que ela estava a ser transportada ilegalmente. Assim. Pois, também é verdade.
tipo, se calhar nem toda a gente sabia que a múmia lá estava. Sei. E então, por isso podia não haver registros também, Então, mas tipo, epá. se soubessem que a múmia ia ser transportada, não aceitariam, se calhar também, não sei. Pois, é que tipo, aqui o Há facto de não muitas haver teorias. registros, pá, podem nunca ter existido, podem ter existido e estarem no fundo do mar, podem ter existido e alguém ter feito com que eles É aparecessem. verdade. Tipo, há bem teorias nesta parte de não haver registros, pá, mas pronto, portanto, por não haver registros, nunca ninguém pode confirmar Sim, que a múmia que a estava múmia mesmo lá esteve dentro. no Titanic. Exato. A E não ser a assim, pessoa que a resgatou. exato. Se alguém realmente foi lá ao fundo do mar, tirou foto possivelmente- dela no fundo do mar, bem, também podem ter só mandado. Hum. Não é? Tipo, não há Mas é ninguém isso. que consiga confirmar que ela lá esteve. Sim, exato. Mas eu estava a dizer, só a pessoa que a resgatou. Mas se calhar essa pessoa também, entretanto, né? Se Sim, calhar se também calhar já já teve nem é azar. viva, não sei. Não, eu também já tive azar, né? Tipo, na múmia e tal, não sei. Epá, não sei, mas pronto, não há registro, portanto, isto é mesmo, esta aqui é que eu acredito que é tipo, é mesmo só uma teoria, Sim, não porque passa acho de uma teoria. muito difícil e muito menos acho possível uma múmia num caixão causar um acidente, Exato. um naufrágio tão grande. É isso. Não sei, a mim parece É estranho. Yeah. A última teoria que nós temos é também, se calhar, a mais confusa, mas eu acho que conseguem seguir o nosso raciocínio. Sigam connosco. Esta teoria diz que o navio que afundou não era o Titanic. Isto porque o Titanic tinha uma irmã que era a Olympic e eram navios muito parecidos, e então dizem que o navio que afundou foi a Olympic e não o Titanic. Eles supostamente trocaram os navios e a Olympic foi afundada propositadamente, atenção, num acidente completamente propositado, por causa de um esquema de seguros. Isto porque a Olympic tinha tido já 2 colisões em um espaço de meses. E esses acidentes pronto, faziam o navio, a Olympic, virava para a esquerda. Ela, por defeito, ficou a virar para a esquerda. Foi o que as colisões causaram. E a companhia de seguros não quis cobrar os $800 mil que custava o arranjo do navio. E então, o dono da White Star Line, que era a empresa que fazia estes navios, o JP Morgan, arranjou um plano. E então, o que é que ele pensou? Vou mascarar a Olympic de Titanic, mandá-la para o mar e vou afundar o navio de propósito e assim recebo o dinheiro da seguradora do navio perdido. Desculpa, isto na minha cabeça não... Ok, eu percebo que o ser humano joga sempre muito pelo dinheiro e é muito influenciado pelo dinheiro, mas tipo... Eu acho que muitos dos negócios já são movidos mascarar, tipo, o Titanic, que ia ser uma cena tão grande com outro navio e afundá-lo de propósito, só por uma questão de dinheiro, só para receber dinheiro de uma seguradora. Imagina, até que ponto... Tipo, o Titanic deve ter ganho tanto, mas tanto dinheiro. De certeza que aquelas pessoas pagaram para ir no Titanic. Eu acho que não foram convidadas de livre espontânea vontade. Sim, não sei. E eram pessoas poderosas, eram pessoas com dinheiro. Até que ponto é que tu não, se calhar não terias esse dinheiro todo para pagar o arranjo? Ou só não querias gastar o dinheiro? Exato, eu acho que era isso. Tipo, como a seguradora não cobriu, ele tipo, não, eu não quero gastar, eu vou mandar a que já está estragada e pronto. E Era o que o plano aconteceu? perfeito deles. Basicamente era, enquanto o Titanic acabava de ser construído, eles mandavam ao Olympic já com as suas colisões a dizer que era o Titanic e o Titanic iria fazer a sua vida como a Olympic quando acabasse de ser construído, que já estava quase. Ou seja, mandaram a estragada como Titanic enquanto acabavam de construir o verdadeiro, com a desculpa de que a Olympic está aqui com estas coisas, pronto, que teve 2 colisões, estamos a arranjar, está completamente normal, estamos só a arranjar a Olympic, estamos a mandar o Titanic. Não, estavam a mandar a Olympic e a acabar de construir o Titanic. Claro que eles não pensaram, vamos mandar a Olympic causar um acidente e matar pessoas. Não, eles tinham realmente planeado barcos de resgate. Mas isto não correu como planeado, porque lembram-se que a Olympic virava para a esquerda devido aos defeitos das colisões. Pronto, quando ela bateu no iceberg, ela virou para a esquerda e assim fugiu dos barcos de resgate que já lá estavam à espera. Eles tinham barcos de resgate à espera para não causar mortes desnecessárias, como é óbvio, só que esqueceram-se desse pequeno pormenor de que a Olympic virava para a esquerda, ou seja, os barcos de resgate não ficaram onde o barco embateu, ou seja, causou a morte de muita gente. Tipo, isto até me custa um bocado a dizer. Tipo, causou a morte de 1500 pessoas. É muita gente, é muitas famílias. É muito.
Um, uma coisa que está a sustentar esta teoria é que muita gente reparou que nenhum dos navios tinha o nome escrito. Portanto, nenhum sítio tinha Titanic escrito e nenhum sítio tinha Olympic escrito. Ou seja, isto facilitaria imenso trocar os navios. Eram navios muito parecidos, não tinham nome em lado nenhum. Quem é que ia dar a diferença? Saber a diferença. Exato. Além disso, o Titanic era novo, ninguém sabia como é que era o Titanic. Verdade. Portanto, quem é que ia dizer isto não é o Titanic, eu sei, isto é olímpico, eu estou mesmo a ver. Se calhar nem sabiam da existência do outro navio. Exato, muitas pessoas se calhar nem sequer sabiam, portanto, era muito fácil trocar os barcos, não havia nomes e eram muito parecidos. E lá está o que eles se dizem, tipo, ok, eu confio, porque é que eu vou desconfiar? Tipo, não tenho razão por eu desconfiar. Exato. No meio disto tudo, há um livro chamado Titanic, o navio que nunca afundou, escrito por Robin Gardiner, e ele afirmou que isto não é apenas uma teoria e que sim tem fundamentos. E ele diz, atenção, ele não acha, ele diz no livro que o navio nunca bateu contra um iceberg. Eles simplesmente abriram as portas debaixo do navio e deixaram a água entrar para o navio afundar. Pá, esta aqui faz-me um bocado de confusão. Não sei, tipo... Imagina, se for nesse sentido de que queriam afundar o navio à força toda só para receberem o dinheiro, eu acho que faz sentido. Porque é tipo, ok, quer dizer, não sei como é que eles explicariam depois isso como é que aconteceu. Lá está. É que imagina, até que ponto o iceberg não foi só uma desculpa, estás a ver, tipo, bateu no iceberg e tipo, na verdade as portas estavam abertas, porque lá está, ele não diz que poderá ter sido, ele diz que foi isso. Que foi mesmo isso. E tipo... Eles usaram o iceberg como uma desculpa. Exato. A cena é, para tu afirmares isto, tu estás a afirmar uma cena contra uma empresa, não estás ali contra o vizinho do lado, não. É uma empresa. E é um assunto muito conhecido também. Exato. Para tu afirmares com tanta certeza sobre isto, das duas uma, ou tu sabes alguma coisa, ou estás a querer perder um processo contra a difamação. Só que é assim, eu acredito que isto tenha chegado à White Star Line, não é? Sim. E ao JP Morgan, mas nunca ninguém fez nada. Nunca ninguém foi um processo contra ele. Nunca ninguém comentou sobre o livro. Nunca disseram, isso é tudo mentira. A questão é, não comentaram porquê. Ia ficar pior. Iam ficar tipo, estão-se a defender de alguma coisa porque aconteceu. Não vale a pena defender-nos. Vamos achar mais suspeitos se o fizermos. Pois, é porque imagina, isso tem sempre aquele lado tipo, ok, se a gente falar, possivelmente pode haver mais investigação. E se houver mais investigação, se calhar vão descobrir coisas que a gente não quer. Também pode ser por aí. Então, pronto, é assim, é muita coragem deste senhor ter afirmado isto em livro. Agora, o que me dá mais fundamento para isto ser verdade é mesmo o facto de nunca ter havido nada a ir contra este livro. Nunca ninguém disse que este livro era falso, nunca disseram, esse livro é mentira. Não, tipo, a White Star Line nunca se pronunciou. Mas também é aquela cena, tipo, ok, nós temos milhares de mortes nas nossas mãos. Nós também não temos... Não é tipo ter uma desculpa melhor, mas tipo, de que é que adianta nós estamos aqui a dizer se é mentira ou se é verdade? Se tipo, não vai mudar nada, estás a ver? Sim, também tipo, é nós já temos esse peso em cima de nós. Tipo, sei lá, eu acho que qualquer das formas eles não tinham razão. Mesmo que seja mentira, tipo, ok, não tem razão porque alguma coisa falhou. Não venham cá dizer com o iceberg. Sim. Alguma coisa falhou. Como é que aço e um iceberg, tipo um aço colido com um iceberg, só o iceberg foi tipo gigante. Eu acho, tipo, sim, eu não acho que percebo nada de barcos, mas... não era iceberg, bateram contra a Antártida. Aí talvez eu acredite. É que tipo, como é que um barco daquela dimensão, tipo, daquela tecnologia na altura bate contra um iceberg e tipo, causa tipo destroços desta forma e tipo, e lá está, como é um barco tão grande e supostamente uma inauguração tão coisa e vai levar tanta gente lá, como é que eles não pensaram tipo em tudo, ok, tipo, temos que proteger isto, temos que tratar daquilo, sei lá, é uma cena que eu penso, como é que eles vão comprometer a vida de tantas pessoas? Lá está, voltando um bocado à primeira teoria, como é que não há um double check antes de partir? Tipo, ok, está tudo seguro, está tudo a funcionar corretamente, temos a questão dos barcos de segurança, não percebo. Tipo, ok, eu não sou inspetora de barcos, mas não há normas de segurança, não há regras a ser cumpridas para um barco poder efetivamente partir para o mar. De certeza que há, e de certeza que tem que haver um número mínimo de barcos de resgate. Ou então das duas uma. Ou eles tinham o número correto e o navio levou mais pessoas do que devia, ou eles não tinham o número correto de barcos. Pois. É que só pode. Se calhar tinham pessoas a mais e se calhar os barcos até eram suficientes para o que o navio devia levar, se calhar eram pessoas a mais, não sei. É porque, tipo, para além de teres aquelas pessoas
como convidados, tu ainda tens os tripulantes, tu ainda tens muita gente que Sim, trabalha dentro daquele barco, sim. portanto não é só isso. Então pronto, tipo, sei lá, não sei como é que não pensam em tudo. Essa questão dos muitos tripulantes e muita gente a trabalhar leva-nos à falha desta teoria. Que é, vamos pensar, se isso realmente fosse verdade, não haveria de haver muita gente. Mas quando eu digo muita gente, é muita gente silenciada. Quer dizer, tipo, qualquer pessoa que soubesse disto, e não era difícil, bastava trabalhar lá para saber disto, podia chegar a casa e dizer: ei, nem sabes tocar no Titanic ou Olympic. Yeah. Quer dizer, era muita gente para silenciar e mesmo silenciadas a qualquer momento elas podiam descair-se e dizer qualquer coisa. Nunca havia uma segurança 100% que elas não iam falar. Sim. E se eles quisessem silenciar, por exemplo, com dinheiro, se o problema deles era o dinheiro, então o prejuízo aí ia ser enorme. Enorme. Eram muitas Mais ali pessoas. ter arranjado o navio. Exato, eram muitas pessoas para calar. Portanto, ia ser um prejuízo para a companhia enorme. E era milhares, porque tinham que calar do Olympic e do Titanic. Tinham Exato. que calar os trabalhadores dos dois. E de certeza que havia muitos trabalhadores mesmo. Sim, Também se calhar claro eram que milhares de sim. pessoas. Não, Não, sei. eu acho que sim. Acredito milhares de pessoas. E qualquer uma dessas milhares podia chegar a casa e dizer ao marido: pá, não conta a ninguém. Mas trocaram o Olympic ou o Titanic. E o marido dizia: olha, vou aqui no trabalho, pá, não digas a ninguém, mas a minha mulher trabalha lá e disse-me que trocaram a Olympic ou o Titanic. Pois, lá E está depois a o do trabalho rumor. conta a ti, e a tia Sim. conta ao primo, e o primo conta ao tio. Um Pá. rumor chega a todo lado. Exato. E eu também acho que, por um lado, se isto fosse verdade, nós já saberíamos, porque eu não acredito que mesmo pagas as pessoas ficassem caladas para sempre. Sim. Eu acho que, tipo, nem que fosse tipo, antes de morrer, a pessoa, tipo, olha, eu tenho um segredo para te contar, tipo, Eu acho que é espalha bué, isto ao tipo, mundo. como é que eu vou viver com... Porque imagina, se vocês não contarem nada, como é que essa pessoa vai viver com o peso de tipo, ok, nós trocamos, eu sei que trocaram os barcos e esse barco matou milhares de pessoas, como é que eu vou viver com isso, Exato. sabendo Eu esse segredo? sei que isto aconteceu, tipo, eu sei que isto podia ter sido evitado. Exato. E eu não fiz nada E quanto a tipo, isso. tu podes dar descanso a milhares de famílias também, tipo, podes dizer, olha, na verdade o navio foi trocado e tipo, não, tipo, pronto, não houve se calhar iceberg, ou houve iceberg, mas pá, tipo, saberem que o navio se calhar já estava comprometido antes sequer de ir para o mar, antes sequer de arrancar. Vamos por lembrar, isso- a Olympic foi para o mar com 2 colisões já. Portanto, ele claramente não estava bem para ir para o Exato, mar. não Por estava isso a é que iam 100%. afundá-lo deliberadamente para receber o dinheiro da Olympic como navio perdido. Agora, claramente o navio não haveria de estar bem para ir para o mar após 2 colisões a precisar de um arranjo de $800 mil. Sim. Não há de estar perfeito para ir para o alto mar, não é? Portanto, pá, não sei, esta falha para mim é grande porque são mesmo muitas pessoas para silenciar, são mesmo, era muito prejuízo, era muito dinheiro saído da conta. Portanto, E esta falha estranho, para tipo, mim é grande. nem sequer uma pessoa falar, eu acho que é um bocado estranho. Exato, é isso. Nós já saberíamos, provavelmente, alguém haveria de falar. Tipo, quer não, o ser humano é muito fofoqueiro e alguém ia falar. Pelo menos Sim. uma pessoa, alguém ia falar. Portanto, isto para mim é uma falha. Eu não sei que teoria é que eu acredito. Eu acho que não Eu acredito. fico meio dividida, lá está, entre esta, porque Yeah. para mim a única falha desta é mesmo esta das pessoas silenciadas, de resto, para mim Sim, faz sim, todo imenso sentido. sentido. Uhum. Mas também acredito um bocado na primeira, da explosão e da mancha negra, porque faz sentido também. Eu também acho Porque na minha que... cabeça o que não faz sentido é um iceberg ganhar ao osso. Portanto, Pois, por isso mesmo, estando este estando metal enfraquecido, aí já faz mais para mim sentido. faz sentido. Então Sim. divido-me um bocado entre a primeira e esta. Eu acho que Se lá esta está. não tivesse a falha, eu ia mais nesta. Mas com esta falha eu divido-me entre as duas. Eu acho que lá está. Aconteceu algo dentro do navio, acho que já estava algo interno a acontecer no navio. E até pode ter havido um iceberg, mas lá está, como diz na primeira teoria, algo enfraqueceu o navio ou algo não estava bem a 100% para que resultasse nisto tudo e tipo, lá está, o navio podia estar mais enfraquecido e realmente houve um iceberg e pronto, e tipo, deu-se o Exato, é que acidente. imagina, nós não estamos a dizer que não existia um iceberg, atenção, antes que venham cair em cima de nós. Chamamos maluquinhas. Nós não estamos a dizer que não houve um iceberg, simplesmente esse iceberg não deve ter sido a causa principal. Porque se tu reparares, as duas que eu disse são as que estão um bocado interligadas. Uma está enfraquecida ao metal e outra já havia colisões anteriores Sim. que estavam a fazer defeitos ao navio. Portanto, lá está, eu acho que é isso. Havia algo interno já no navio que não estava bem quando o navio partiu e simplesmente ninguém ligou a isso. Uhum. Ou, lá está, acharam que conseguiam resgatar as pessoas e esqueceram-se de pequenos detalhes. Que é tipo, o navio, mas nem sempre vira. Não interessa. Se tu vais mandar um navio que tu sabes que está mau, precisa de arranjos e que tem o defeito de virar para a esquerda,
tu devias ter no mínimo barcos a toda a volta Verdade. a prevenir um resgate que pudesse acontecer. E o que me faz mais confusão é que se estas teorias, alguma delas for verdade, estes desastres podiam ter sido evitados. Mesmo. Milhares de vidas podiam ter sido salvas. Principalmente a primeira e a última teoria, que são falhas humanas, pronto, a múmia. Enfim. E os alemães, pronto, também estariam só a atacar um possível inimigo. Mas os que foram falha humana podiam ter sido evitados e evitado a morte de 1500 pessoas. Sim, É muita gente, são muitas famílias a sofrer por isso. E mesmo os sobreviventes é um trauma que eles têm para a vida. Sim, e isso sim, dá sim. para ver no filme do Titanic. O filme é feito com uma das sobreviventes, ela é que conta a história. Pá, e aquilo é um trauma, tipo, eu não sei se, infelizmente não sei se a senhora ainda é viva ou não. Porque ela já era muito, muito velhinha quando fez o filme. Mas independente de ser ou não, eu tenho a certeza que a senhora nunca esqueceu aquilo, nunca não. esqueceu Até o o que passou. pânico, tudo. Exato. E quem diz ela, diz todos os que sobreviveram, nunca vão esquecer. O pânico foi terem que salvar, não saber se iam conseguir salvar, verem tipo a vida. Sim. Tipo, andar para trás mesmo. Exato, é tipo, estava ali num limiar entre a vida e a morte. Eu acho que é um bocado isso. Pá, e não sei, custa-me pensar que o ser humano consegue ser tão egoísta ao ponto de causar um acidente por dinheiro, só para Yeah. receber dinheiro. É mesmo mau. Eu acho que é mesmo mau. Eu acho que, lá está, sendo uma tanto uma como a outra, tanto a primeira como esta última, são más as duas, de qualquer das formas. Sim, lá Portanto, está, são as que são de falha humana. é ainda pior. É Eu acho tipo, que ainda é pior. é que porque as é algo outras- que eles conseguiam evitar. tipo, ok, os alemães também foi uma causa humana, mas não foi com intenção de magoar alguém. Portanto, Mas lá está, tipo, acho que aqui era mesmo tipo, eles conseguiam ter evitado isto tudo se eles realmente fossem verificar, tipo, como é que... Eu não consigo. Como é que durante 3 semanas há um fogo e ninguém dá conta de nada? Ninguém. exato. Não Tipo, sei. ok, isto são tudo teorias. Tipo, vocês Exato. podem dizer isto são tudo teorias, vocês estão só a acreditar nelas. Ok, mas enquanto vocês dizem porque é que vocês acreditam, nós dizemos porque é que vocês não acreditam. Imagina, eu Tipo, não acreditarem na da múmia, eu aceito. Eu consigo aceitar, também não acredito. Não acreditarem dos alemães, está bem, não sei bem porque não, mas ok. essa tipo, Agora, estas aqui têm muitos factos, tipo, vão dizer o quê? Pintaram ali a mancha preta no navio. Tipo, não, alguma coisa causou mancha preta e não foi tinta. e mesmo se vocês acreditarem, é assim, eu não sou nenhuma expert em navios, mas como é que um navio, aço, e um iceberg, tipo, colidem e o iceberg é canha? Exato, isso não faz sentido. Tipo, eu não consigo, tipo, eu não sou nenhuma expert, tipo, posso estar a dizer a melhor porcaria, tipo, sempre. Mas, tipo, na minha cabeça, tipo, como? Tipo, como? Pá, pronto, malta. Como é que vocês acreditam nisso? É estranho. Exato. A cena é que disseram foi um iceberg e o mundo acreditou. Yeah. O mundo simplesmente Será disse que um ok. iceberg é assim tão forte e nós somos só burras? Se calhar as burras somos nós aqui. Não sei. Agora estou tipo a pensar second thoughts, you know? Claramente, quando acabarmos este episódio, Nós eu vou vamos pesquisar quanto pesa um iceberg ou qual é a força do iceberg. Aço contra. Vamos perguntar à inteligência artificial. Aço contra iceberg, quem ganha? Exato. Se calhar o iceberg é mesmo forte e nós só não sabemos isso. Sim. Só... Mas nós gostamos de acreditar nestas coisas, mas tipo, na minha cabeça não entra. Tipo, como é que um iceberg é Sim. muito mais forte do que aço? Lá está, ou é a Antártida, ou eu não sei. Tipo, a Antártida eu percebo, é um grande bloco de gelo, eu percebo. Agora, um icebergzito? Tipo, nem faz uma racha no iceberg, tipo, o aço aqui contra o iceberg. Tipo, Yeah. nem racha um bocadinho. Tipo, pá, enfim. Manda, digam também, tanto no Spotify como no YouTube, nos comentários qual é a teoria que vocês acreditam. Ou se vocês só acreditam que foi mesmo contra Sim, um também iceberg. podem dizer não acredito em nada, vocês são malucas e pronto. E digam também se há alguma teoria da conspiração que vocês gostavam de ver, não sei, Área 51. Nós temos da Agora- Disney também. Exato, coisas assim mais sobrenaturais da Disney. Michael Jackson. Nós Sim. temos várias ideias para trazer. Digam se há alguma específica que vocês gostavam mais. E que tem mais curiosidade até. Exato. E acho que é isso, já sabem. Subscrever no YouTube e ativar notificações. Seguir se for Spotify, deixar like, porque isso ajuda-nos muito e vai ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Seguir no TikTok e no Instagram também. Exato. Portanto, é isso, malta. Um beijo e um queijo.